O agro brasileiro é refém da Rússia. Nós somos a maior agricultura tropical do mundo e ainda assim importamos 95% dos adubos nitrogenados, 75% dos adubos fosfatados e 95% dos adubos potássicos. Importamos esses adubos da Rússia, da China, Marrocos, Oriente Médio. Mas e aí? E se o preço sobe? E se acontece uma guerra, uma pandemia, o que acontece com o nosso agronegócio? É bastante problemático, mas eu vou mostrar aqui para vocês um plano para dependermos menos dessas importações e tornarmos de fato o Brasil soberano. Roda a vinheta aí. Bom, eu sou Augusto Silva, diretor do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, e se você tem interesse sobre vídeos como esse, já considere se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e todas essas coisas más que nós temos que falar aqui para te lembrar. Bom, o Brasil ele tem um plano nacional de fertilizantes, mas hoje eu vou te mostrar o meu plano. E eu não vou focar naquilo que o governo pode fazer ou aquilo que algo exterior pode fazer, né? Mas sim aquilo que nós, os agricultores, os engenheiros agrônomos, podemos fazer de fato dentro da porteira para dependermos menos da importação de adubos e tornarmos o nosso agronegócio de fato soberano, independente. Então, claro, os adubos que são mais importados é nitrogênio, fósforo, potássio, adubos nitrogenados, potássicos e fosfatados. Então eu vou dividir esse vídeo em três. Na parte dos fosfatados, na parte dos adubos potássicos e na parte dos adubos nitrogenados. Então começaremos agora, direto ao ponto, sobre os adubos fosfatados. Nós sabemos que principalmente nas regiões de maior atividade agrícola nos últimos anos, nós aplicamos muito fósforo. Ou seja, nós temos um legado de fósforo, Legacy. Tem um professor da Exal que fez um trabalho e mostrou que várias regiões do Brasil nós temos bastante fósforo no solo. Bastante fósforo no solo, ou seja, nós precisamos de estratégias para aproveitar esse fósforo que está absorvido, que está preso, para que de novo ele se torne disponível para as plantas. Então, vamos lá, a primeira estratégia para diminuirmos a dependência da compra de adubos fosfatados, olhando para dentro da fazenda, é utilizar consórcios, plantas de cobertura, integração lavoura-pecuária, pois, por exemplo, as braquiárias são excelentes plantas para recuperar esse fósforo que está no solo, absorvido ali, transformando ele em formas novamente disponíveis ou disponíveis para as plantas. A segunda estratégia número 2 é utilizar fosfatos naturais reativos de origem sedimentar. No Brasil nós temos vários bons produtos nessa linha, como por exemplo o produto ali de Pratápolis, que é um excelente produto, conseguindo chegar a concentração de P2O5 de 20%, com boa disponibilidade. Tem também em Bonito, tem várias regiões do Brasil, fosfato natural reativo de origem sedimentar. Tem fosfatos com uma disponibilidade mais lenta, tem fosfatos que nós podemos confiar um pouco mais, mas é uma boa estratégia, tá? Você tem que ver a logística, tem que ver a qualidade do produto, né? É claro que em áreas que você tem teores muito baixos de fósforo, culturas de ciclo curto, ainda assim você precisa tomar cuidado e utilizar fontes altamente solúveis importadas. A terceira estratégia é utilizar bioinsumos solubilizadores de fosfato, como por exemplo Bacillus megatherium, Bacillus subtilis, amiloliquefacens, pseudomonas, tricoderma, que são organismos, micro-organismos que solubilizam fósforo, solubilizam fosfato no solo e que são produtos nacionais, biológicos e que ajudam na eficiência do manejo da adubação fosfatada. A quarta estratégia, promover
a micorrização. Então, os fungos micorrízicos arbusculares, eles funcionam como uma extensão do sistema radicular e fazem com que a planta acesse mais solo. E aí, durante essa interação, as próprias micorrizas, quando entendem, na verdade os fungos micorrízicos arbusculares, quando eles entendem a necessidade da planta por fósforo, eles fazem associações ali e trazem esse fósforo para a planta. Então, ó, através de adubação orgânica de qualidade, plantio direto, braquiárias, trigo murisco, a gente consegue promover, e também tem produtos, né, que você pode inocular a micorriza. Quinta estratégia é o plantio direto. Existem 200 mil, né, pesquisas mostrando que o plantio direto aumenta a eficiência do uso do fósforo no sistema. Sexta estratégia, usar o calcário. Corrigir o solo, né? Solos com pH entre 6 e 7 em água, em 5,4 e 6,4 em cloreto de cálcio, tem uma maior disponibilidade de fósforo, pois em pH muito baixo, esse fósforo fica preso pela associação com ferro e alumínio, e com um pH alto ele se associa e fica preso com o cálcio. Sétima estratégia, uso de adubação orgânica, organomineral, compostos orgânicos feitos na fazenda, pois a matéria orgânica e os ácidos orgânicos, eles diminuem a fixação do fósforo, competem pelos sítios de adsorção, formam complexos solúveis e promovem a biologia do solo. Ou eles podem levar micro-organismos solubilizadores, ou eles podem promover esta biologia que vai disponibilizar fósforo, facilitando assim a disponibilidade desse fósforo para as plantas. Por exemplo, um composto tropical, que é o que nós fazemos na Libertas, ele é 4 em 1, nós dizemos, né? Ele é um pré-biótico, ou seja, ele é um alimento positivo para a biologia no solo prosperar, para a biologia do solo prosperar, e ele também é um probiótico, ele leva micro-organismos solubilizadores de fosfato, ele vai ter bacilos, pseudomonas, entre outros micro-organismos ali, e também vai estimular, né, micro-organismos que estimulam o crescimento vegetal, e ele também é um adubo orgânico estruturante com ácidos orgânicos e adubo mineral, ele também vai ter P2O5. Oitava estratégia para fósforo, construir solos aerados com boa estrutura física. Assim, a raiz consegue explorar melhor o solo e encontrar esse fósforo preguiçoso que é a apatita. Com essas estratégias, meus caros, eu imagino que conseguimos diminuir essa dependência de fósforo de 75% para pelo menos 30%. O fósforo é fácil, tá? Quando a gente aumenta a biologia, quando a gente corrige pH, nós temos uma surpresa com o fósforo no solo. Então, essa questão do fósforo é fácil para mim, viu? Se eu fosse ministro da Agricultura, eu resolveria rapidamente esta questão do fósforo. Agora vamos falar de nutrientes um pouco mais difíceis, como, por exemplo, o nitrogênio. Estratégia número 1 para o nitrogênio. Uso de bioinsumos fixadores de nitrogênio como azospirilo. Azospirilo é mais velho do que a serra, concordo com você. Porém, ainda tem gente que não usa, meus caros. Ainda tem gente que não usa. E ele pode entregar até 30 kg de nitrogênio por hectare e um estímulo a crescimento radicular, né, porque ele estimula a produção de auxina, que é um hormônio que cresce raiz. Pode fazer no milho, na soja, em pastagem. Por exemplo, se você for usar uma ureia que tem 45% de nitrogênio e 50% de eficiência, vamos considerar, você precisa levar 100 quilos, mais ou menos, de ureia para fornecer os 30 quilos de nitrogênio que fornece o azospirilo. Porém, você vai pagar 10 vezes mais caro na ureia. Usem azospirilo. Diminui a dependência do nitrogênio, da compra de adubo nitrogenado. E também tem outras bactérias, como por exemplo a metilobactério simbiótico, uma bactéria que a Corteva trouxe para o mercado, que também entrega nitrogênio. Segunda estratégia, plantas de cobertura fixadoras de nitrogênio, as crotalárias, Crotalaria juncia, spectabilis, ocroleuca, breviflora, que podem fixar até 300 kg de nitrogênio por hectare. Então você pode pensar em um consórcio, milho com crotalária, você pode, nas áreas que você tem nematóide ou que você quer melhorá-las, numa segunda safra com janela complicada, fazer uma rotação com mix com crotalária.
Terceira estratégia, adubação orgânica de qualidade. Então, às vezes você tem cama de frango regional, ou se você é agricultor, tem uma produção animal em sua fazenda para você diversificar, verticalizar. E a cama de frango, muitas vezes, ela tem 3% de nitrogênio. Você pode fazer um composto tropical na fazenda, onde a cama de frango ela é um dos ingredientes, e essa é a forma mais adequada de fazer a adubação orgânica. Quarta estratégia, nutrição com micronutrientes para aumentar a eficiência do uso do nitrogênio pela planta, como por exemplo o molibdênio, que vai atuar na nitrato redutase, que vai reduzir o nitrato e vai transformá-lo em formas que a planta transforma em grão. Aumentar a eficiência. Um micronutriente também bastante relacionado com isso é o níquel, que atua na hidrogenase. A importância do cobalto, como por exemplo na cultura da soja, aumentando a eficiência dessa fixação biológica que acontece dentro do nódulo. Quinta estratégia, aumentar os teores de matéria orgânica do solo, que precisa de saldo de carbono para isso, química corrigida no sistema, biodiversidade. E aí a matéria orgânica, ela fornece cerca de 30 quilos, a cada 1% de matéria orgânica, ela fornece 30 quilos de nitrogênio por hectare ao longo do ano. Aumentar a matéria orgânica do solo vai diminuir a dependência de compra de adubos nitrogenados. Com essas estratégias, meus caros, estimo que nós conseguimos reduzir a dependência de importação de adubos nitrogenados de 95% para pelo menos uns 70%. Mas ainda assim precisamos de indústrias nacionais de nitrogênio, se possível verde. Agora vamos falar do potássio. Potássio, a primeira estratégia, é o uso de remineralizadores de solo, que são rochas silicáticas nacionais, como por exemplo o camafugito, que é um sapróleo de camafugito. Temos ali em Patos de Minas uma rocha altamente já intemperizada, com boa disponibilidade, chega a ter ali 3,5%, 4% de K2O, com disponibilidade no curto prazo. Temos o fonolito, que é uma rocha boa também, ali em Poços de Calda, chega a 8%, 9% de K2O, com uma granulometria, importante, remineralizadores precisa de granulometria ajustada, precisa ter minerais com alta disponibilidade. Então, quais minerais tem dentro dessa rocha? Eu te digo que o camafugito e o fonolito, o camafugito de Patos de Minas, o fonolito de Poços de Calda são boas rochas dentro de um sistema de produção que tem vida, ou inserido no início do processo de compostagem, terá uma boa disponibilidade, com o uso de bioinsumos, aumentando atividade biológica. Remineralizadores podem ser boas fontes de potássio. Segunda estratégia, o uso de plantas recicladoras de potássio, como por exemplo as braquiárias, que podem ciclar até 200 kg de K2O. Terceira estratégia, adubação orgânica novamente. Por exemplo, uma cama de frango, você pode chegar a 3% de K2O, mas a melhor forma de usar a adubação orgânica é você fazer uma receita com composto orgânico na fazenda. Porque quando você faz uma compostagem em larga escala, você pode botar as rochas também como os remineralizadores e você acelera essa disponibilidade porque você tem a fase termófila que fica ali numa temperatura alta durante alguns dias, 60, 70 graus, e com ataque de micro-organismo, ataque ácido, você disponibiliza mais esse fósforo. Quarta estratégia, integração lavoura-pecuária, como por exemplo, os animais ali pastejando aquelas gramíneas que têm sistema radicular profundo e estimulando esse crescimento radicular, você tem uma ciclagem boa de potássio. Então você vê áreas com pasto, áreas de integração com bons teores de potássio. Quinta estratégia, uso de micro-organismos solubilizadores de potássio. Ou solubilizadores justamente desses minerais silicáticos menos solúveis, como feldspato, biotita, ortoclássio. Existem produtos no mundo biológicos, solubilizadores de potássio, com micro-organismos, bactérias como pseudomonas, bacilos. Então tem esse potencial. No Brasil ainda não tem muita essa linha, tá? Sexta estratégia, construir um perfil de solo e um ambiente sem impedimento físico ou químico para que a raiz possa descer e buscar esse potássio que foi para a profundidade. De fato, o potássio ele é um desafio, continua sendo um desafio. E com essas estratégias eu estimo que a gente consegue passar de 90% de dependência para pelo menos 60% de dependência de compra de adubos importados. Mas precisamos de mais fontes de remineralizadores no Brasil, porque tem a questão do frete. Precisamos sim de uma indústria com adubos mais solúveis à base de potássio no Brasil e também mais bioinsumos com esse foco. Resumindo,
que nós precisamos? 1. Aumentar a integração, verticalização e diversificação nas fazendas. Mais plantas, mais animais, mais atividades, mais compostagem, mais produtos diferentes. 2. Precisamos usar mais bioinsumos. 3. Precisamos usar mais remineralizadores e fertilizantes naturais, regionais e bons produtos. Tem produtos ruins, tem remineralizadores ruins, tem fertilizantes naturais ruins e tem remineralizadores bons e fertilizantes naturais bons. Uma idiotice é falar pó de rocha é bom ou ruim. Porra, presta atenção. Existem diferentes tipos de remineralizadores, existe uma legislação para isso. Vamos parar de ser raso e burro, pelo amor de Deus. 4. Precisamos de mais consórcios, plantio de cobertura e plantio direto. 5. Precisamos de práticas básicas do solo, como correção química, usar calcário, melhorar a estrutura física do solo. Resumindo, precisamos da agricultura regenerativa tropical, que é boa para o Brasil, boa para o produtor, boa para a sociedade, mitiga a mudança climática, melhora a saúde das pessoas, que está ligado com a saúde do solo e com a One Health. Se você gostou desse vídeo, já considere se inscrever aqui no canal. Se faltou alguma estratégia, me conta aqui embaixo. E mais uma vez, nós entendemos que precisamos fazer o que nos cabe. Torcer lá, rezar para aqueles políticos poderem fazer alguma coisa boa por nós. Mas não podemos ficar esperando isso aí. Então, através da agricultura regenerativa tropical, conseguimos depender menos da compra de adubos importados. O produtor rural consegue preservar a sua margem de lucro, ficar mais independente, produzir alimentos mais saudáveis, ganhar mais dinheiro, ficar mais resiliente. O consumidor final consome um alimento melhor. O produtor rural prosperando na atividade, ele divide a riqueza, ele aumenta a riqueza da região. Ele promove o desenvolvimento da região, porque ele ganha mais dinheiro, ele contrata mais gente, ele compra mais máquina, etc. A cidade prospera. Por isso que eu acredito que o Brasil, tomando de fato um lugar de destaque no mundo, passa pelo sucesso do agricultor através da agricultura regenerativa tropical, para ficarmos menos dependentes da compra de adubos e, de fato, termos soberania nacional e independência. Um grande abraço, fiquem com Deus!